O tema desta semana chama a nossa atenção para um ponto muito importante. Nele, Deus mostra que é totalmente contra a xenofobia, porque nos ensina que devemos amar o estrangeiro no meio de nós. E como verso principal para memorizar, nós temos Deuteronômio 10, verso 19, onde lemos: Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Estamos lembrados de que quando Jesus foi questionado sobre o mais importante mandamento da lei, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus. Mas ele também acrescentou um segundo mandamento, dizendo: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para melhor compreensão do nosso tema, dividimos em dois tópicos. O primeiro deles é por que precisamos amar o estrangeiro, e o segundo, como agir com o estrangeiro no meio de nós. A rebeldia do povo de Israel cresceu de forma tão assustadora que Deus pediu a eles: circundem os vossos corações. Em Deuteronômio 10,16 diz: circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Enquanto Deus escrevia a lei sobre tábuas de pedra, os israelitas a transgrediam fazendo um ídolo de ouro. Por terem quebrado a aliança, Moisés quebrou as tábuas escritas por Deus. No entanto, Deus os perdoou e ordenou que Moisés preparasse novas tábuas, perdoando-os e dando-lhes uma nova chance. Mas eles seriam incapazes de permanecer leais ao pacto se confiassem apenas em sinais externos. Na verdade, precisavam de uma circuncisão do coração. A partir de então, eles poderiam cumprir a ordem de Deus. E a ordem de Deus foi clara: amem o estrangeiro. Deuteronômio 10,18 diz: amem ao estrangeiro, a órfã e a viúva, dando-lhes pão e roupa. Deuteronômio 10, 17 e 18 mostra as razões pelas quais devemos amar o estrangeiro. Primeiro, porque Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Também porque é grande, poderoso e temível. Porque não age com parcialidade ou aceita subornos. Porque defende o órfão e a viúva. Porque ele ama o estrangeiro e lhe fornece roupa e comidas. Deus, que tem poder ilimitado, que não precisa de nada, que pode agir como bem ele quiser, mas ele escolhe amar o estrangeiro e ajudá-lo. Isso nos mostra que nós também devemos amar e ajudar. E algumas vezes, para compreendermos como devemos tratar as pessoas, é preciso lembrarmos como nós fomos tratados em algumas situações. Por exemplo, a Israel, Deus disse: Israel, não se esqueçam de que vocês foram estrangeiros no Egito. E a lição que Deus ensina aqui é que quando Israel lembrasse de que eles foram estrangeiros no Egito, a forma como eles foram tratados como escravos, foram explorados praticamente como animais. Então eles deveriam refletir ao tratar o estrangeiro no meio deles. Sabemos que, como havia sido anunciado a Abraão, o povo de Israel foi escravizado no Egito. Eles aprenderam em primeira mão o que significa ser estrangeiros e marginalizados. Ao instruí-los, Deus os convida para lembrar-se de sua experiência e tratar o estrangeiro e os marginalizados como cidadãos plenos. A lei de Deus para o povo de Israel não faria distinção entre os naturais e os estrangeiros. E assim como Israel, nós somos escravos do pecado e vivemos como estrangeiros nessa terra. Devemos ser uma luz mostrando o amor de Deus através de nossas relações amorosas com outras pessoas, tratando-as como todos nós gostaríamos de ser tratados. Deus nos ensina através de sua palavra que em nosso trato com os outros devemos nos colocar no lugar deles, compreendendo seus sentimentos, suas dificuldades, suas decepções,
suas alegrias e suas tristezas. Deus nos ensina que devemos nos identificar com eles e então mostrá-los como gostaríamos que eles nos tratassem. Essa é a regra da verdadeira honestidade. Deus também ensinou ao povo de Israel que eles deviam julgar com justiça. Em Deuteronômio vimos que Deus exige que se trate todos com a mesma justiça, a mesma norma, sem importar a condição, estrangeiro ou natural, pobre ou rico. Esses padrões são baseados na própria natureza de Deus, que é justo e não aceita subornos. No entanto, a mensagem dos profetas está cheia de repreensões contra humilhações sofridas pelos indefesos. Embora não tenhamos poder sobre as leis que são ditadas em nosso país ou sobre a forma como elas se aplicam, está em nossas mãos tratar todos igualmente, independente de sua condição. Essa é a verdadeira religião, ou seja, a religião pura diante de Deus. Um cristão pode demonstrar que realmente é digno do título de cristão, não porque nunca errou ou nunca faça nada errado, mas na forma como ele trata as pessoas. Por exemplo, pagar trabalhadores em dia, não reter a roupa retirada dos pobres, não entrar na casa de ninguém para cobrar uma dívida, ou seja, não desrespeitar a família só porque a pessoa está te devendo. São todas formas de mostrar nosso respeito e preocupação com os necessitados, inclusive, é claro, aos estrangeiros. O apóstolo Tiago também nos fala do mesmo respeito e preocupação com os necessitados dentro da igreja, rejeitando os privilégios concedidos aos ricos em detrimento dos pobres. Para Tiago, a acepção de pessoas é uma transgressão dos 10 mandamentos. Religião pura inclui preocupação com as outras pessoas. As Sagradas Escrituras nos mostram que Cristo não admitia distinção de nacionalidade, hierarquia social ou credo. Os escribas e fariseus queriam fazer dos dons do céu um benefício local e nacional e excluir o resto da família humana de Deus. Mas Cristo veio derrubar toda cerca e divisória. Ele veio mostrar e manifestar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado quanto o ar, a luz ou as chuvas que refrigeram a terra. Deus nos ensina que devemos ter amor por toda a humanidade.